Por que Deus nos deu o livro de Apocalipse? Se alguém, você, tivesse me feito essa pergunta quando eu era um jovem cristão, eu poderia ter dito para nos ajudar a descobrir quando Jesus retornará à Terra, ou para nos ajudar a dar sentido aos eventos que acontecem no mundo, no Oriente Médio hoje, ou para, quem sabe, nos dar pesadelos sobre a tribulação, para não ficarmos relaxados e perdermos o arrebatamento, ou para dar aos cristãos algo para discutir, como muitas pessoas fazem sobre o Apocalipse, ou simplesmente para nos confundir com quebra-cabeças. Minha resposta hoje, é óbvio, é muito diferente. Deus deu o Apocalipse mostrando a João o que mostrou para nos abençoar, para nos fazer bem, para transmitir a nós a sua graça, para nos fortalecer, para fortalecer os nossos corações. No Apocalipse, Deus promete sua bênção 7 vezes, um número simbolicamente extremamente significativo, falando de completude, não é? De perfeição, e a bênção é prometida para aqueles que ouvem e guardam a mensagem do Apocalipse. Isso está em Apocalipse 1:3, Apocalipse 22:7, para aqueles que morrem no Senhor. Apocalipse 14:13, os que ficam acordados e alertas, em Apocalipse 16:15, ou os que assistem a ceia das bodas do Cordeiro, os que participam das bodas do Cordeiro, em Apocalipse 19:9, os que participam da primeira ressurreição, Apocalipse 20, verso 6, e quem tem lavado as suas vestes no sangue do Cordeiro, Apocalipse 22:14, e nós podemos olhar também para Apocalipse 7:15. Então, Deus não deu o livro de Apocalipse nem para atormentar, e nem para saciar nossa curiosidade sobre o seu cronograma oculto, né? Sobre o cronograma oculto de Deus, mas sim para nos dar armas para o conflito espiritual que nós enfrentamos todos os dias em nossas vidas. Então, eu posso devolver a pergunta: o que esse livro deve fazer por nós? As respostas a esta pergunta mostram como o Apocalipse deve ser aplicado diariamente em nossas vidas. Então, o Apocalipse ajuda os cristãos a verem sua situação em sua verdadeira perspectiva. Eu diria, nos ajuda sobre algo fundamental. Nos diz que as aparências enganam. O Apocalipse nos mostra isso, não é? Frequentemente nós avaliamos como está a guerra, entre aspas, pela maneira como as coisas nos parecem hoje, com base nas manchetes, com base no que lemos na internet sobre tendências políticas e tendências econômicas ou crises globais. Mas o grande paradoxo das visões, ou nas visões do Apocalipse, esses paradoxos nos lembram que nós andamos por fé e não pelo que vemos, como o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5, verso 7. A cruz de Cristo, por exemplo, parecia o abate de um cordeiro indefeso, mas era, na verdade, o triunfo do leão de Judá, como mostra Apocalipse 5, de 5 a 10. Quando os mártires fiéis derramam o seu sangue no mundo, os seus inimigos parecem ter vencido, não é? Como, por exemplo, aparece em Apocalipse 11:7 e 13:7, mas, na verdade, os mártires são os verdadeiros vencedores que derrotam Satanás, e não o contrário. Eles derrotam Satanás pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, porque não amaram a vida até a morte, diz Apocalipse 12:11.
Então o Apocalipse nos ajuda a ver que as aparências enganam, para nós avaliarmos as coisas de uma maneira completamente diferente, como normalmente avaliamos. Infelizmente, muitos cristãos avaliam, olhando as manchetes, a situação global, as crises econômicas, as crises globais. E Apocalipse nos mostra os nossos inimigos, eu diria, em suas verdadeiras cores. Nosso inimigo é mais forte e mais experiente do que nós. Apocalipse então nos diz que ele é o grande dragão, aquela antiga serpente, o diabo e Satanás, o enganador do mundo inteiro, em Apocalipse 12, verso 9. Mas a semente da mulher veio e conquistou a serpente e a ascendeu ao céu, é o que o verso 5 diz para nós. Satanás então não pode mais acusar, suas acusações foram silenciadas pelo sacrifício de Cristo, verso 10 e 11. Então, frustrado com sua derrota na cruz, Satanás desabafa sua ira contra a igreja na terra, derrama sua ira contra a igreja na terra. É o que você vê no versículo 12 ao 17. E suas armas são o quê? Perseguição violenta à besta, engano plausível, que é o falso profeta, e prazer sedutor, a prostituta Babilônia. Então, o Estado soberano, a religião civil e as indulgências luxuosas podem parecer, entre aspas, salvadores. E Apocalipse então nos ensina, não se deixe enganar. Essas coisas visam destruir. O simbolismo do Apocalipse destaca e descasca ao mesmo tempo a fachada que muitas vezes esconde o vazio grotesco das falsificações de Satanás no mundo. E Apocalipse revela o nosso campeão em sua verdadeira glória para nós. Como seu título promete, o livro, né, realmente é a revelação de Jesus Cristo, como está em Apocalipse 1:1. Revela Jesus e, mais do que isso, fixa os nossos olhos e todas as nossas esperanças nele. Ele é o herói de cada cena dramática no Apocalipse. Ele é o filho do homem predito em Daniel 7, brilhando na glória divina, e que por sua ressurreição se apoderou das chaves da morte por nós e para nós, e agora caminha entre suas igrejas. Ele é o leão de Judá que venceu ao ser morto, redimindo pessoas de todos os povos, tribos, nações que o Pai deu a ele na eternidade. Ele é digno de adoração de todas as criaturas em todos os lugares. Ele é o capitão dos exércitos do céu, cavalgando para a batalha contra os seus e nossos inimigos, defendendo santos sitiados e finalmente destruindo o dragão e suas bestas e suas feras. Então o nosso campeão eleva os nossos corações cansados com a sua promessa: certamente voltarei em breve. E nós, como igreja, respondemos: amém, ora vem, Senhor Jesus, como está em Apocalipse 22:20. E Apocalipse permite que nos vejamos em nossa verdadeira beleza em Cristo. As mensagens de Jesus às igrejas da Ásia, elas mostram que os seus olhos ardentes, os seus olhos como chamas de fogo, de Apocalipse 1:14, 2:18, nos veem com precisão. Então ele elogia o que a graça faz em nós, mas também expõe as nossas falhas. É o que está no capítulo 2 e 3. No entanto, por mais escurecida que esteja a tese espiritual da igreja agora, o nosso noivo nos ama e não vai descansar até que nos apresente como uma noiva adornada para o seu marido, como está em Apocalipse 21, verso 2, vestida com linho fino,
brilhante e puro, como está em Apocalipse 19:8. Então, Apocalipse pinta o nosso casamento que se aproxima em cores tão claras, em cores tão vivas e tão nítidas, que nós ansiamos por buscar agora a beleza que só então nós teremos totalmente. Como João diz em 1 João 3, 2 e 3, aqueles que têm nele essa esperança purificam a si mesmo, assim como ele é puro. E Apocalipse nos convida a suportar o sofrimento, a suportar o que sofremos. O Apocalipse foi originalmente dirigido aos cristãos que sofriam muito e profundamente por sua fé. Eles experimentaram a pobreza, eles experimentaram a calúnia, eles experimentaram a prisão e a morte, como tem Apocalipse 2, 9, 10, 13. Então, contorcendo-se em sua agonia de morte, no rescaldo da cruz, a gente podia dizer, o dragão, a antiga serpente, intensifica seu ataque contra os santos até que Cristo retorne e a história seja consumada. E Jesus, ele não... Jesus não promete uma fuga sem dor desta guerra eterna. Em vez disso, ele promete sua presença como aquele que está vivo para sempre, como em Apocalipse 1:18. Em resposta a essa promessa maravilhosa, nós devemos atender ao chamado do rei para a perseverança paciente, que mostra o valor infinito que ele tem. Como está em Apocalipse 1:9, Apocalipse 2, 2 e 3, 10, 13, 19 e 25, como está em Apocalipse 3, 8 e 10, Apocalipse 13, 10, Apocalipse 14, 12, enfim. E Apocalipse nos chama também a permanecermos puros quando nos convidam para fazermos concessões. É tão sutil fazermos concessões. Algumas das igrejas do primeiro século, como muitas igrejas agora no século 21, enfrentaram uma ameaça mais sutil do que a perseguição, o sofrimento, a dor, enfim. Satanás, o pai da mentira, tentou enganar os crentes por meio de divulgadores, de pregadores de falsos ensinos e falsas doutrinas, como tem Apocalipse 2, 15 e 20. E também o conforto material e o compromisso com o paganismo da cultura circundante para você ser relevante, para você ser aceito, se mostraram também atraentes para eles, como tem Apocalipse 2, 14 e Apocalipse 3, 17. Esses ataques insidiosos à fidelidade de todo o coração a Cristo ainda estão presentes e agindo em nossos dias. E contra as mentiras do diabo e os convites para idolatrar o prazer e a prosperidade, o Apocalipse nos chama a manter os nossos corações e vidas puros, como convém àqueles que serão a noiva de vestes brancas do Cordeiro em breve. Como está em Apocalipse 3, 4, 5, 17 e 18, e Apocalipse 7, 9, 14, e Apocalipse 14, 4, e Apocalipse 19, 7 e 8, e Apocalipse 22, 14 e 15. E Apocalipse também nos incentiva a prestar testemunho enquanto Deus, em seu tempo, nos faz esperar. Então, para que o apelo e o chamado de Apocalipse para perseverar e permanecer puro não nos incline a nos retirarmos para casamatas, nos escondermos do mundo perigoso e nos escondermos do mundo contaminador. Para que isso não aconteça, nós precisamos dar ouvidos ao incentivo do Apocalipse para dar testemunho de Jesus. A nossa palavra mártir é derivada da palavra grega que significa testemunha, mártis.
como está em Apocalipse 2:13. João, ele estava preso na ilha de Patmos. E ele diz por quê? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Em Apocalipse 1:9. Então nós somos chamados a isso, ao invés de nos escondermos, apesar da dor, do sofrimento, da perseguição. A igreja, ela é simbolizada por duas testemunhas em Apocalipse que anunciam a palavra de Deus, selando o seu testemunho com sangue, como está em Apocalipse 11, de 4-12 e 13:7. As testemunhas de Cristo não sofrem em silêncio tímido e amedrontado, mas por sua ousada declaração de que Jesus é o Senhor de todos, ela sofre. Ela sofre porque ela é ousada em proclamar Cristo e não em silêncio tímido. Então, por meio do nosso testemunho, Deus está cumprindo a visão de Apocalipse 7. Eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, de todas as tribos e povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, e clamando em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro, que é o que Apocalipse 7, de 9 e 10 dizem. Então Deus em sua graça infinita nos deu o livro de Apocalipse, não apenas para informar as nossas mentes, mas para transformar as nossas vidas, para nos dar uma visão das realidades de nossa situação, de nossos inimigos, de nosso grande campeão e de nossa verdadeira identidade. E nos chama a uma paciência, pureza, uma pureza esperançosa e, juntamente com isso, um testemunho corajoso. É assim que Deus quer a sua igreja no mundo, e Apocalipse nos coloca nessa posição. Amém, queridos. Amém.